Irmãos, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 22. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele tem me dado, de poder mais uma vez estar na casa do Senhor para ser apregoeiro da sua palavra. E quero agradecer também ao pastor Jaime pela confiança de ter me cedido a tribuna e o microfone para falar deste Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém, igreja? A igreja achou o Evangelho de Mateus, capítulo 14, está na tela, né? Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Põe a sua Bíblia no seu assento, encurve a sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos, Senhor, pelos louvores aqui nessa noite entoada ao teu santo nome, Pai. Porque já sentimos, ó Senhor, a tua presença notória nas nossas vidas, ó Senhor. E nós queremos nesta noite te suplicar, Senhor, que tu continue falando conosco através da tua palavra, Senhor. Porque entendemos, Senhor, que pela palavra, Senhor, nós pisamos na cabeça do nosso adversário. Entendemos, Senhor, que pela tua palavra, Senhor, nós somos libertos, Senhor. Entendemos que pela tua palavra, Senhor, Satanás tem que sair da nossa frente, Senhor. Entendemos que pela tua palavra, Senhor, tu és o Deus que salva, que cura, que liberta e que transforma. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nessa noite. Amém e amém. A igreja pode tomar assento. Irmãos, essa noite lemos uma palavra que fala-nos sobre alguns assuntos importantes para os nossos dias. Nós temos alguns tipos de dificuldade, alguns tipos de lutas e provas. E existem algumas provas e algumas lutas que nós procuramos as lutas, que nós procuramos as provas. Uma delas é quando Deus manda-nos ir para algum lugar e nós batemos a perna e dizemos: não, eu não vou. E Deus assim, sobre nós, castiga-nos. Quando Deus diz alguma coisa, fala assim: meu filho, fala isso. E nós dizemos: não, eu não vou falar, Deus, não vou falar. E Deus vem uma prova sobre nós. Uma outra prova que sobrevém sobre nós, quando nós buscamos ela, é quando estamos vivendo em épocas de
crise financeira no nosso Brasil, principalmente aqui no nosso Rio de Janeiro. E quando nós vamos à loja e não temos controle com o nosso cartão de crédito, não temos controle com o nosso cheque. Eu sou meio descontrolado com essas coisas, mas eu dou graças a Deus, porque Deus colocou uma mulher do meu lado que ela vive me podando e dizendo assim: não, marido, não compra isso porque vai chegar a conta. Muitas das vezes nós esquecemos que no final do mês ou no início do mês chega para nós pagarmos. Então algumas lutas, algumas provas, nós procuramos ela. Algumas lutas, algumas provas, nós vamos até ela e muitas das vezes depois que nós vamos até a luta, nós oramos: Senhor, me tira da prova, Senhor, me faça tudo novo, Senhor, o adversário está furioso. Não é o adversário que está furioso, fomos nós que não vigiamos, fomos nós que não tomamos uma atitude. Mas também existe um outro tipo de prova, um outro tipo de luta, um outro tipo de adversidade. É a luta, a adversidade que vem da parte de Deus. Para quê? Para nos forjar e para nos fazermos sermos homens e mulheres melhores na presença de Deus. Encontramos aqui nesta palavra literalmente isto. A Bíblia vem nos falando que após Jesus, da multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia fala que Jesus ordenou os discípulos a irem no barco, atravessarem o mar da Galileia. E lá no livro de Marcos, capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus obrigou. Jesus obrigou. Sabe o que é isso, irmãos? Aqueles homens não queriam entrar no barco. Aqueles homens não queriam obedecer a voz de Deus. Por quê, pastor? Talvez eles estavam falando assim: Senhor, já está quase anoitecendo. Nós vamos entrar no mar da Galileia para quê? Senhor, qual a finalidade? Nós vamos atravessar o mar da Galileia à noite. Ali o mar da Galileia, de comprimento, ele tem 25 quilômetros, de extensão ele tem 13 quilômetros, e eles estavam na parte de 13 quilômetros. E eles falaram assim: Senhor, nós já estamos cansados, e nós vamos ter que remar à noite, Senhor. Para imaginar quantas vezes Deus já mandou você fazer alguma coisa, e você disse assim: Senhor, eu não quero fazer. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus ordenou, brigou: vai, eu estou mandando, eu não quero saber o porquê, eu não quero saber para quê, eu estou mandando ir. Quem já passou por isso com Jesus? Com Deus? Quantas das vezes Deus falou assim: meu filho, vai, eu questionei Deus, para quê? Deus falou assim: não importa para quê, vai. Deus, por quê? Não importa por quê, meu filho, vai. Sabe aquela situação, irmãos, que nós somos crentes, somos dizimistas, somos ofertantes, vimos para a casa do Senhor terça-feira, quinta-feira, escola bíblica dominical, culto de libertação, culto de adoração, e o problema chega até nós. A adversidade chega até nós, a luta chega até nós, e nós ficamos assim: Senhor, por que isto, Senhor? Senhor, eu não estou entendendo o motivo desta luta, Senhor. Eu não estou entendendo o motivo dessa adversidade, Senhor. Eu não estou entendendo por que isso está sobrevindo sobre a minha vida se eu sou fiel a Ti. Quantas das vezes nós somos fiéis na casa do Senhor, mas a luta chega. A adversidade chega, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, irmãos: a luta que está vindo sobre a tua vida e sobre a minha vida é para nos moldarmos e nos fazermos homens e mulheres melhores na presença do Senhor. Amém, igreja? A palavra do Senhor nos fala que então Jesus ordenou que eles entrassem no barco. Entraram no barco e começaram a remar, irmãos. E a Bíblia fala que Jesus então subiu ao monte para orar. Olha só, para entender uma coisa comigo. Anoitecendo, por volta entre 17 e 18 horas da noite, que a Bíblia fala que já era tarde. Então, por volta das 17, 18 horas, eles começaram a remar dentro do barco, no mar da Galileia. Talvez ali Marcos perguntou para Pedro: Pedro, por que Jesus nos mandou entrar no mar da Galileia essa noite? Pedro olha para Marcos e fala assim: não sei não. Tiago olhou para Bartimeu, para Tadeu e disse assim: Tadeu, por que Jesus mandou a gente entrar no barco essa noite? Não sei não. Judas olhou para André e disse assim: André, tu já está entendendo qual é o propósito de Deus?
Tu está entendendo o que Deus quer fazer conosco neste barco à noite? É tão perigoso atravessar o mar à noite. É tão perigoso atravessar essa via à noite. Porque Jesus não esperou amanhecer. Aqueles discípulos ficaram questionando o porquê Deus havia lançado eles no mar da Galileia. E muitas das vezes, irmãos, nós questionamos: Senhor, por que isso na minha vida? Senhor, eu não estou entendendo por que esta luta. Senhor, eu não estou entendendo por que Tu me colocaste nesta situação, Senhor. Se eu sou dizimista na Tua casa, Senhor, se eu sou ofertante na Tua casa, porque eu perdi o emprego, Deus. Senhor, eu venho para a escola bíblica dominical. Eu venho para o culto às terças, às quintas, Senhor, porque o desemprego bateu na minha porta. Senhor, eu queria entender, Senhor, porque a doença chegou no meu lar. A palavra do Senhor vem nos falando, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje não entendemos, mas vamos entender o amanhã. Hoje nós não compreendemos os porquês e os paraquês da vida. Não adianta nós ficarmos perdendo tempo dizendo: Deus, por que isso, Deus? Deus, para que isso, Deus? Deus, qual é a Tua vontade, Deus, nisso na minha vida? Ei, entenda uma coisa: nós que somos lavados e remidos pelo poder do sangue de Jesus, não precisamos entender os porquês e os para quê. Precisamos entender uma coisa: Deus está no controle da nossa vida, e queira o diabo não, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aqueles homens chegaram no meio do mar, remaram mais ou menos cerca de 9 horas. 9 horas remando, irmãos. E a Bíblia nos fala que eles já estavam cansados. Para imaginar você saindo de 6 horas da tarde, das 6 horas da tarde às 18 horas, e quando vai dando lá para meia-noite, o vento vira contrário. Irmãos, quem já brincou aqui de corda, puxa para um lado e puxa para o outro? Você puxa para frente, a pessoa te empurra para trás. Tu vai e vem. Aqueles discípulos já estavam remando. Eles remavam 1 metro. E o vento jogava eles 2, 3 metros para trás. Eles remavam 1 metro para frente. E o vento jogava eles 2, 3 metros para trás. E eles estavam dizendo: eu não estou entendendo, Senhor. Porque até agora Jesus nos mandou para cá para sofrer. Jesus nos mandou aqui para estarmos padecendo ou até morrermos afogados. Porque quando há vento no mar, irmãos, nós entendemos que a onda se levanta. E pela onda se levantar, entra a água no barco. E naquela época não tinha motor de proa. O que é isso? Para poder tirar a água que entrava no barco. Enquanto uns remavam, outros tiravam a água. Enquanto uns remavam, outros tiravam a água. E talvez eles estavam dizendo: Senhor, por que isso? Por que isso? Por que isso, Senhor? Nós não estamos entendendo, Senhor, o que Tu está querendo fazer na nossa vida. Aqueles discípulos estavam ali sem entender o porquê daquela situação. Sem entender por que Jesus mandou eles atravessarem o mar da Galileia para outra margem de noite. Quantas vezes isso já aconteceu conosco? Quantas vezes? Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, uma palavra profética. Não murmura, apenas louve ao Senhor na hora da luta. Não fica questionando ao Senhor: Senhor, por que isso? Senhor, para que aquilo outro? Não questiona não. Adore ao Senhor. Bendiga o santo nome do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele está no controle de toda a situação da nossa vida. E a Bíblia fala, irmãos, lá no livro de Marcos, capítulo de número 6, versículo 48, que Jesus estava orando no monte. E do monte, Jesus viu que o vento era contrário e que os discípulos estavam em dificuldades. Para imaginar comigo, irmãos. Se você, dentro da tua casa, apaga a luz, tu consegue enxergar? Não.
Imagine os discípulos remando agora, mais de 9 horas remando, dentro do mar. Eles remaram mais ou menos cerca de 6 a 8 quilômetros. Quem consegue enxergar à noite 8 quilômetros? Aqueles discípulos estavam desesperados, sabe por quê? Porque eles olhavam para frente e não via solução. Eles olhavam para trás e não via solução, só via vento e água entrando dentro do barco. Eles olhavam para a direita e só via adversidade. Olhavam para a esquerda e só via luta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não vê solução, Deus vê solução para a tua vida. Enquanto você não está vendo solução, Deus está te olhando e está te contemplando. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor vem nos falando, lá no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que o justo, ele não vive do que vê, mas o justo vive pela... Ei, irmão, a situação pode estar caótica para você. A situação pode estar totalmente contrária contra a tua vida. Você está olhando para frente, está vendo desemprego. Você está olhando para a sua direita, está vendo Satanás querendo te destruir. Você está olhando para a esquerda, você está vendo a doença chegar. Você olha para trás e vê a solidão. Ei, irmãos, você não vive do que vê, você vive pela fé. Mesmo que você não esteja enxergando solução para o teu problema, creia numa coisa: você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque Deus te chamou para você ser vitorioso. Irmãos, aqueles discípulos, eles estavam olhando e não estavam vendo solução. Mas Jesus lá do monte, eles estão com problema. Estão no vento. Estão na prova. Estão na adversidade. E os discípulos estão lá. Porque Deus mandou a gente para cá, eu não sei. Vamos morrer. Não, vamos morrer não. Deus tem solução. Não tem esperança, não tem esperança sim. Deus tem solução para a nossa vida. Deus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, Ele vai fazer o milagre também. Como Ele vai fazer? Como Deus vai fazer um milagre? Talvez aqueles discípulos ficaram se questionando. Como Deus vai fazer um milagre para nós não morrermos afogados aqui no mar da Galileia? E eu começo a entender uma coisa, irmãos. Milagre não se explica, milagre se vive. Não queira saber como Deus vai fazer na tua vida. Só tenha certeza de uma coisa: Ele vai fazer porque Ele é Deus. E operando o Senhor, quem pode impedir, irmãos? Não tem como Satanás querer impedir a tua vitória. Não tem como. E por volta da quarta hora da vigília, por volta de 3 às 6 horas da manhã, Jesus desce do monte e começa a caminhar, irmãos. Para imaginar comigo aqui, Ali o barco. E Jesus caminhando por cima das ondas. Lá no barco, as ondas entrando dentro do barco. O vento jogando o barco para a direita e para a esquerda. E aonde Jesus está, tudo calmo. Lá tem vento, aqui não tem vento. Lá tem problema, aqui não tem problema. Lá tem adversidade, aqui não tem adversidade. Lá tem prova, aqui não tem prova. Lá tem adversidade, aqui tem vitória. Jesus começa a andar, e quando Jesus chega perto do barco, irmãos, sabe aquela situação que parece que... Isso já acontece comigo, irmãos, isso acontece comigo, eu vou confessar, acontece comigo. Parece que quanto mais eu oro, irmãos, mais Satanás se levanta contra a minha vida. Eu sei que isso não aparece só comigo, não acontece só comigo, eu sei que acontece com alguns aqui também. Quanto mais eu oro, parece que mais forte Satanás tenta me destruir. Parece que quanto mais eu busco, mais furioso Satanás tenta. Parece que quanto mais eu jejuo, mais ele quer me derrubar. Parece que quanto mais eu subo um monte, mais ele quer me jogar por terra. Mas eu vou dizer uma coisa nesta noite para a igreja, irmãos. Queira Satanás ou não, você vai vencer a luta, porque você serve a um Deus que é fiel. Irmãos, e quando nós estamos no meio da luta, muitas das vezes nós temos a tendência de achar que perdemos a visão. Não é assim? Quando a luta é muito grande,
nós ficamos, Senhor, aonde tu estás? Senhor, cadê a tua voz que tu não fala comigo? Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero te ver. Senhor, fala comigo. Há momento na luta, irmãos, que parece que Deus fica só assim, ó. Só olhando. Qual vai ser a tua reação? Só te olhando. Para ver o que você vai fazer. Meu filho, você vai murmurar ou você vai adorar? Meu filho, você vai se queixar ou você vai bendizer o santo nome do Senhor? Aquele discípulo, por volta de 3:30, 4 horas da manhã, na quarta vigília da noite, a Bíblia fala que Jesus vem chegando perto do barco e eles perderam a visão. Perderam a visão. Eles gritaram, é um fantasma! É um fantasma. E a Bíblia fala que Jesus disse assim, não, sou eu. Não temais. Não temais. Irmãos, e eu gosto da ousadia do apóstolo Pedro. Muitas pessoas falam que Pedro, ele afundou, mas esquecem de um pequeno detalhe, irmãos, que eu vou dizer aqui para a igreja. Marcos saiu do barco. Saiu. Tiago, João e André saíram do barco. Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, Zelote saíram do barco. Judas Iscariote saiu do barco. Não. Olha a ousadia desse homem chamado Pedro. Se és tu, manda-me ir ter contigo. Irmãos, eu começo a entender aqui uma coisa interessante. Para ter vitória, muitas das vezes nós temos que quebrar protocolo. Para ter vitória, muitas das vezes nós temos que sair da acomodação. Muitas das vezes, para ter vitória, nós temos que sair da zona de conforto. Pastor, Pedro afundou? Afundou, mas foi o único que andou sobre as águas. Ó o que Pedro fez, ó. Fica aqui. Senhor, posso ir contigo? Vem. E não afundei. Os outros discípulos ficaram dentro do barco assim, ele vai afundar aí, Pedro. Não, não vou afundar não. Ele vai afundar, Pedro talvez deu 10 passos. Sabe o que é isso, irmãos? Quer viver milagre? Quebre o protocolo. Quer viver milagre? Seja ousado. Quer viver milagre? Saia da tua zona de conforto. Quer viver milagre? Deixa Deus te usar onde Ele quer trabalhar na tua vida. O medo muitas das vezes nos atrapalha de viver milagre, irmãos. E eu vou provar uma coisa aqui na igreja, irmãos, nessa noite. Que crente que é medroso, que não é ousado, não é lembrado. Crente medroso não é lembrado. A Bíblia fala, irmão, no livro de Números, capítulo de número 13, que Moisés deu uma ordem a 12 homens. Só vou pedir uma coisa. Os pastores em teologia não respondam. E nem o pastor Maurício, que ele gosta de gravar nome. Moisés deu uma ordem a 12 homens. Olha, entrem na terra prometida e lá me tragam um relatório de tudo aquilo que vocês virem lá. Irmãos, aqueles homens saíram empolgados. Para imaginar, irmãos. 440 anos escravo no Egito. Agora eles vão ter a oportunidade, antes de Moisés, de colocar o pé na terra prometida. Eles vão ter a oportunidade de entrar e ver a terra prometida. Aqueles homens estavam empolgados. Vamos entrar na terra prometida, vamos embora. Vamos entrar na terra prometida. Eles saíram de lá e falaram assim, o que tem que ver lá, Moisés? Me traga um relatório completo do que tem que ter lá na terra prometida. Aqueles homens saíram, passaram 40 dias na terra prometida, irmãos. E quando eles chegaram diante de Moisés, eles chegaram com um relatório. E o relatório foi assim, Moisés, olha, para entrar na terra prometida, primeiro, tem que passar pelo Rio Jordão. Segundo, Moisés, tem que atravessar e tem que destruir uma muralha, muralha de Jericó. Moisés, lá tem gigante, e nós somos como um gafanhoto para aqueles gigantes. Moisés,
Lá tem o povo, amorreu, filisteu, heveu, heteu, jebuseu, cananeu, aveu, amomita. Tem um montão de povo lá, Moisés. Ó Moisés, o que Deus falou? Que Ele vai nos dar a terra prometida? Vai dar não, Moisés. Vai dar não. É muito problema. É muita luta. É muita diversidade. É muito gigante. É muito rio para atravessar. É muita muralha para derrubar. É muito povo para matar. Irmãos, e por causa daqueles 10 homens que trouxeram esse relatório para Moisés, a Bíblia fala, irmãos, que houve uma contenda ali no meio do povo. Houve uma contenda ali no meio daquele povo, e aquele povo começou a murmurar a Deus. E a Bíblia falou, irmãos, que aquele povo, por causa daquela murmuração, e Deus perguntou, passaram quanto tempo lá na terra prometida? 40 dias. Então, para cada dia que vocês passarem na terra prometida, serão 1 ano no deserto. Irmãos, sabe por que muitas das vezes a nossa vitória não chega? Porque nós estamos murmurando demais. Sabe por que muitas das vezes a nossa vitória não chega? Porque nós estamos, em vez de adorar, estamos murmurando. Quando a luta vier, irmãos, adore ao Senhor. Por mais que esteja doendo, adore ao Senhor. Entenda a palavra do Senhor que diz que você não vive do que vê, mas você vive pela fé. As circunstâncias não podem mudar quem você é. As circunstâncias não podem mudar o seu interior, não pode mudar o seu interior. E a Bíblia fala que por causa daqueles 10 homens, eles não entraram na terra prometida. Agora eu vou dizer uma coisa. Eles ficaram com medo das dificuldades. Agora eu vou dizer uma coisa. Me diga o nome dos 10 homens que murmuraram e trouxeram um relatório negativo para Moisés. Aqueles 10 homens que ficaram com medo do gigante. Aqueles 10 homens que olharam a muralha de Jericó e disseram, ela é intransponível. Aqueles 10 homens que olharam o Rio Jordão e disseram, não dá para passar. Irmãos, ninguém lembra nome de medroso. Ninguém lembra nome daquele que retrocede. Ninguém lembra nome que quando a luta vem, você pega a sua carteira de membro e fala assim, pastor Jaime, está aqui. Eu não quero mais. Quando a adversidade vem, você chega e fala assim, pastor Jaime, obrigado pela confiança, mas tem muito gigante. Está aqui meu cartão de membro, eu não quero mais. Vou melhorar a pergunta, me diga o nome de 5 dos 10 fracos, derrotado, medroso. Ninguém lembra nome, irmãos. Agora eu vou fazer outra pergunta. Me diga o nome dos 2 que disseram assim, Moisés, Deus disse o quê? Que nós vamos conquistar a terra prometida? Então Deus vai abrir o Rio Jordão para nós passarmos. Deus falou que nós vamos conquistar, então a muralha de Jericó vai cair por terra. Deus falou que vai destruir lá, então não tem gigante maior que o nosso Deus. Deus falou que lá tem o quê? Amorreu, Amomita, Buteu, Ezeu, sei lá o quê. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. Então, Moisés, eu estou contigo nessa luta. Pode ter problema, mas eu estou contigo. Pode ter adversidade, mas eu estou contigo. Agora eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Me diga o nome dos 2 que disseram assim, Moisés, eu estou contigo. Do lado a lado, quem é? Ó. Todo mundo lembra nome daquele que não retrocede na luta. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Deus está querendo lembrar o teu nome. Deus está querendo se lembrar de você. Deus está querendo dizer assim, meu filho, minha filha, eu quero saber o teu nome, sabe por quê? Porque você não está olhando para o problema, mas você está me adorando. Você não está olhando para o gigante, mas você está me adorando. Você não está orando para a muralha, mas você está me adorando. Não deixe, irmãos, que as circunstâncias externas mudem quem você é. Não deixa, não deixa.
Não deixa. Quantas das vezes a luta, irmãos, tenta nos fazer ficar amargos. Quantas das vezes a luta querem nos fazer não dar mais glória a Deus e aleluia na igreja. Sabe quando você vem para a igreja meio pirracento? Hoje eu vou para a igreja, vou sentar na cadeira e não vai ter música que o pastor canta que vai me fazer dar glória a Deus. Vou para a igreja hoje que pode o pastor já me pregar a melhor pregação que ele já teve na vida dele, mas não vai sair glória da minha boca. Sabe o que é isso, irmãos? As circunstâncias externas estão mudando quem você é. As circunstâncias da vida estão fazendo você mudar quem você é. Não deixa. Nós temos o exemplo na Bíblia, irmãos, da menina que cuidava de Naamã, que foi levada a escrava de Naamã. Esta menina, irmãos, tinha tudo para ser uma menina amarga. Tinha tudo para ser uma menina que queria mais que Naamã morresse. Queria dizer assim, eu quero mais que esse cara morra. E que caia orelha por orelha, nariz, olho por olho, dedo por dedo, para sofrer. Por quê, irmãos? Aquela menina, ela foi tirada do reino. Ela não estava mais do lado do pai, nem da mãe, nem dos irmãos, nem dos amigos. Ela estava ali dentro, agora ela era obrigada a lavar louça. Ela era obrigada a lavar banheiro. Era obrigada a fazer coisa que talvez ela não fazia enquanto estava na casa do pai. Mas sabe que eu começo a entender uma coisa? Que as circunstâncias não podem mudar a minha vida. Aquela mulher, ela não olhou para o que Naamã fez na vida dela. Mas ela disse assim, olha, se Naamã estivesse lá em Samaria, ele ficaria curado porque lá tem profeta de Deus. Lá tem profeta de Deus. As circunstâncias não mudaram o interior daquela menina. Não deixe, irmãos, que as circunstâncias mudem a tua vida. Não deixa. A Bíblia fala, então, vamos voltando para lá. Voltar para a palavra. Pedro começou a andar sobre as águas. E a Bíblia diz, então, irmãos, que Pedro olhou para o vento. Sentiu o vento. Olhou para a adversidade. E afundou. Começou a afundar. E clamou ao Senhor, Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Irmãos, eu não sei em que situação está a tua vida nessa noite que tu entrou aqui por estas portas. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que estendeu a mão para Pedro e disse assim, vem cá, meu filho. Você não vai afundar, não. É o mesmo Deus que está nessa noite querendo segurar na tua mão. É o mesmo Deus que quer mudar a tua vida e a tua história. É o mesmo Deus que quer te colocar por cima de novo. É o mesmo Deus que ele disse assim para Pedro, Pedro, eu estou contigo, meu filho. Seja ousado. Quer viver milagre? Seja ousado. Seja ousado. Pastor, mas ser ousado como? É você e Deus. Eu não vou dizer o que tu vai fazer para chamar a atenção de Deus. Quando eu quero chamar a atenção de Deus, irmãos, eu começo a dar uma rajada de glória a Deus e aleluia. Quando eu quero chamar a atenção de Deus, eu começo a falar línguas estranhas. Quando eu quero chamar a atenção de Deus, eu dobro o meu joelho e começo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, muda a minha história. Pastor, o que eu preciso para fazer para mudar a minha história? Quebra o protocolo. Quebra o protocolo. Todo mundo fala que Pedro afundou, mas o único que viveu o milagre de andar sobre as águas foi Pedro. Deus está querendo que você faça a diferença. Deus está querendo que você ande sobre as águas na tua casa. Deus está querendo que você ande sobre as águas no teu emprego, na tua empresa, na tua igreja. Deus está querendo te colocar por cima, irmãos. Mas para isso eu tenho que fazer alguma coisa. Para isso eu tenho que mudar. E por mais que você esteja afundando, porque você olhou para as adversidades,
tenha certeza de uma coisa, irmãos, que Deus não vai te desamparar. Deus não vai te desamparar. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, lá no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Eu não sei em que situação você se encontra nessa noite. Talvez você possa estar dizendo assim: pastor, eu estou vivendo uma situação tão difícil, que para onde eu olho eu só vejo problema. Para onde eu olho, pastor, eu só vejo adversidades. E Deus está dizendo para você nessa noite: filho, por mais que você não esteja vendo vitória, eu sou o Deus da vitória. Filha, por mais que a sua família esteja completamente destruída, eu sou o Deus que restaura a família. Filho, por mais que você tenha perdido o emprego, eu sou o Deus que abre porta onde nem parede existe. Filho, por mais que você esteja doente, eu sou o Deus que te sara, que te cura. E muitas das vezes nós ficamos assim: Senhor, muda a minha história. Ele quer mudar a tua história, mas Ele precisa que você dê um passo. Ele precisa que você dê um passo. A palavra de Deus nos fala no livro de Tiago assim, chegai-vos a Deus e Ele, chega a Deus. Você chega a Ele. Ele quer mudar a tua história, Ele quer te fazer nova criatura em Cristo Jesus. Ele quer te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus e Ele quer mudar a tua história. Muitas das vezes nós nos achamos incapazes, é verdade, nós nos achamos incapazes. Nós nos achamos pequenos em meio às lutas. Mas o nosso Deus, Ele é grande, irmãos. Nós nos achamos sem capacidade para falar e para agir. Mas o Deus não chama capacitado, Ele capacita os chamados. Sabe o que eu começo a entender com tudo isso aqui, irmãos? Que aonde Jesus está, o vento tem que acabar. Já estou acabando, daqui a 5 minutos. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus então foi em direção ao barco. Jesus foi na direção do barco, de mão dada com Pedro. Vem cá, Pedro. Pedro olhou para o vento. Pedro olhou para a adversidade. Pedro olhou para as circunstâncias da vida e afundou. Mas Jesus deu a mão: levanta, Pedro. Não afunda não. Eu ainda não completei a obra que eu tenho na tua vida. Levanta, Pedro. Não é hora de morrer, Pedro. É hora de viver milagre. Não é hora de murmurar, Pedro. É hora de viver milagre. Jesus deu a mão para Pedro. Abraçou Pedro. Vamos para o barco, Pedro. Aonde Jesus estava não tinha vento. E Pedro foi andando para o barco. E os discípulos no barco começaram a dizer: Jesus está vindo, o vento está parando. Jesus está chegando no barco, o vento está parando. Jesus está chegando no barco, a água está parando de entrar no barco. Quando Jesus, entrou no barco, o vento cessou, as ondas cessaram e houve bonança. Sabe o que Deus quer dizer para você nessa noite? Eu quero entrar na tua vida e quero mudar a situação que você está vivendo. Pastor, mas eu já sou crente. É verdade, tu já é crente. Mas Ele quer ter mais intimidade contigo. Ele quer te abraçar no meio do vento. Ele quer entrar nessa circunstância que você está vivendo e dizer assim: cessa. Eu vou fazer o sobrenatural na tua vida. Eu sou o Deus que muda história. O nosso Deus, irmãos, Ele é especialista em transformar maldição em bênção, derrota em vitória, calamidade em paz. O nosso Deus é especialista em trazer quem está morto à vida. O nosso Deus é especialista em dar vista para quem está cego. O nosso Deus é especialista em fazer quem está caído se colocar de pé. Então, nessa noite, Deus manda te dizer uma coisa: eu estou aqui. E eu quero mudar a tua história. Por mais que muitas das vezes você não entenda por que você está nesse vento, eu quero que você saiba que tem um porquê.
Você não precisa entender os porquês. Não. Quantas das vezes eu perguntava, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? E Deus falava assim, filho, não se preocupa não, eu estou no controle. Eu estou no controle. Há algum tempo atrás, perdemos o nosso carro, minha esposa e eu. Irmãos, e como eu ficava me questionando a Deus. Deixa eu abrir aspas aqui para contar um testemunho. Deixa eu abrir aspas aqui para contar um testemunho. Perdemos o nosso carro, foi roubado. E eu ficava perguntando para Deus, Deus, por quê? Eu sou dizimista na tua casa, Deus. Deus, eu sou ofertante na tua casa. Deus, eu não entendo, Deus, eu faço a tua obra. Porque tu deixou Satanás levar o meu carro, Deus. E agora como eu vou fazer para ir para o trabalho, Deus? Como que eu vou fazer para poder me deslocar? Aí a minha esposa viu que eu estava reclamando muito, irmãos. Por isso que é bom ter mulher sábia do lado. É bom ter mulher sábia do lado. A minha esposa estava dizendo, Isaac, para de perguntar a Deus por quê. Eu falei, mas por quê? Aí eu virei agora para ela, né? Por que eu vou parar de perguntar por quê, Deus? Ela falou assim, meu amor, tu está vendo que está todo mundo enrolado para pagar o IPVA do carro? A gente não precisa pagar o IPVA de carro. Tu está vendo, meu amor, como está caro o pneu? A gente não precisa comprar pneu. Tu está vendo, meu amor, olha o preço do alinhamento, do balanceamento, meu amor. Olha só o livramento que Deus está te dando, meu amor. Irmãos, eu sou funcionário público do Estado, e nós sabemos como o Estado está, né? Irmãos, e roubaram o carro quando começou essa crise no Estado. E talvez se eu tivesse com um carro, talvez o meu carro tinha sido levado, eu não tinha mais dinheiro para poder. Eu ainda estava com dívida ativa lá no CPF. Deus fez certinho. Aí eu comecei a entender, Deus me livrou. Deus me livrou. Quer ter vitória? Muda a tua mente. Muda a tua mente. Para de olhar problema. Porque quando nós estamos no problema, nós só sabemos olhar problema. Ei, irmãos, começa a olhar para o alto. Começa a olhar para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. O salmista disse, eleva os meus olhos para o onde? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra.